Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Oi, Carol. Oi, Muniz. Boa noite, ouvintes. Boa noite, espectadores. E eu tô aqui expectorando hoje, por falar em espectadores. Espero conseguir fazer o quadro, porque eu tô com uma tosse violenta. Vai dar tudo certo, Vera. Melhoras pra você e boa noite. Boa noite. A gente vai levando. Qualquer coisa, dá uma paradinha para tossir, a gente segura aqui. Vera, ontem a gente falou de uma notícia preocupante, que foi a dos gastos públicos, e hoje veio uma animadora na área da economia, que foi o PIB do segundo trimestre, né? Isso acabou animando a projeção para o crescimento do ano. O Haddad já está falando em 3%. Será que a gente chega nesse número? Chega, Carol, porque está muito perto, né? Acabou sendo 3 vezes maior do que o estimado aí por corretoras, por bancos, por economistas de instituições financeiras, o crescimento do PIB do segundo trimestre. Acabou perfazendo um total no primeiro semestre de 2023, que é um crescimento aí de mais 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, é muita coisa, é 2,7% neste ano, só no primeiro semestre, mas 3,4% maior do que o período igual do ano passado. Então, bem animador, um crescimento grande ali da indústria, do setor de serviços, que responde por 70% do PIB hoje, e mesmo a agropecuária, que caiu um pouquinho, porque no primeiro trimestre tinha sido muito grande, em relação ao volume total também não está mal, não, está bem. Então, o consumo das famílias aquecido, tudo aí mais positivo do que o mercado esperava. A expectativa era de que, com o final da super safra de grãos e tal, a gente tivesse um crescimento mais modesto no segundo TRI, de 0,3%, mas acabamos tendo o triplo disso. E aí entraram algumas medidas do governo de incentivo ao consumo e de renegociação de débitos ali, de quem devia no crediário, que podem explicar um pouco esse aquecimento do consumo, principalmente, do setor de serviços também. Então, muito alvissareira aí a situação do PIB. Realmente, os analistas vão ter de rever alguns parâmetros de por que estavam imaginando um número tão aquém do que o que acabou vindo. E o governo feliz e ali comemorando, celebrando esse valor que pode resultar, sim, num PIB maior de 3% em 2023. Faz tempo que a gente não passa essa barreira dos 3%. A gente teve os anos da pandemia que foram muito complexos, o ano passado com um crescimento menor que isso. Então, o primeiro ano do governo ser acima de 3% animaria muito essa propaganda do Haddad e do Lula, de que os tempos ali de maior crescimento estão de volta, porque o primeiro mandato do Lula, sobretudo, foi um mandato de crescimento muito elevado. Então, muita comemoração no governo, uma euforia de verdade com esses números de hoje. Agora, ainda na economia, Vera, o que não gerou tanta euforia assim, até pelo contrário, né, teve uma reação negativa, foi a edição de uma medida provisória do governo que revê as regras para a tributação de incentivos fiscais, né? Será que isso pode gerar algum tipo de guerra de ações questionando essa medida? Vai gerar, Muniz, vai gerar uma ampla judicialização, reforça esse estigma que o Brasil tem de ter uma tributação, uma legislação tributária muito confusa, muito pouco segura juridicamente, e eu acho isso muito ruim quando você está discutindo uma reforma tributária que vai mexer justamente no ICMS, que é o alvo dessa MP. Tudo bem que o governo precisa arrecadar, tudo bem que ele tem pressa em arrecadar e precisa arrecadar muito. E está saindo catando dinheiro onde dá. Mas só que essa MP, ela é muito ali aleatória no meio do contexto da reforma tributária que mexe no ICMS de uma forma bem definitiva e acaba unificando os tributos, etc. O governo está aproveitando essa rebarba de ICMS para arrecadar arrecadar alguma coisa ali.
Só que para as empresas isso é muito ruim. Eles já estavam fazendo conta do que mudaria na vida deles com o fim dos incentivos causado pela reforma, mas que tem um prazo ali de transição. E agora vem uma medida que já vale para 2024 e que acaba com a isenção de alguns tributos sobre créditos concedidos de incentivos tributários. Então, para algumas empresas que não pagavam nada, vão pagar a partir do ano que vem uma alíquota de 18%. É bastante coisa. E aí isso está fazendo com que todo mundo mexa aí nas suas projeções de lucros, de gastos do ano que vem e também cogitando a possibilidade de entrar com uma ação, porque você tinha legislações anteriores que davam às empresas esse direito a essa isenção que o governo agora está tirando. O governo teve a seu favor uma decisão do STJ nesse sentido, lá no primeiro semestre, e está usando isso como parâmetro para a SMP. Todo mundo falou em Armagedon, as empresas, e que foi inesperado. Foi inesperado o fato dela ser uma medida muito brusca, que acaba de uma vez com as isenções e já incide todos os tributos. Mas o governo vem falando desde abril que faria uma MP nesse sentido. Então, nesse aspecto, não foi exatamente surpresa. Faz parte dessa tentativa meio desesperada de arrecadar a qualquer custo, mas deve sim levar a uma ampla judicialização às vésperas de uma reforma que tem o objetivo oposto, acabar com a judicialização, acabar com a insegurança tributária, fazer com que a legislação tributária seja mais previsível, igual para todos os estados, etc. O Vera, o Arthur Lira disse que a Câmara deve derrubar os vetos do Lula ao marco fiscal, né? A paciência do presidente da Câmara com a demora para a reforma ministerial está acabando? Parece estar acabando, Carol. Ele vem dando algumas declarações ao longo dessa semana que denotam o fato de que ele acha que a Câmara fez a sua parte e o Lula não está fazendo a dele. E que esses vetos não estavam combinados. Não eram... Desculpa, olha a tosse. Previstos na negociação para a votação do próprio arcabouço fiscal. E aí pegou o governo do Congresso de surpresa e ele está dizendo que, tudo bem, é prerrogativa do Lula vetar qualquer coisa que ele queira, mas também é prerrogativa do Congresso analisar esses vetos e derrubá-los se necessários. Então, foi num evento da XP aqui em São Paulo que ele falou isso, ao longo de hoje, amanhã, várias autoridades vão passar por esse evento e ele deu a entender que então deverá ser derrubado. Mesmo essas medidas, essas de crescimento da arrecadação, elas contam com uma antipatia do presidente da Câmara. Essa semana ele entrou num choque ali com o secretário da Receita por defender taxação de offshores. Essa história da taxação dos fundos exclusivos também não está sendo muito bem digerida pela Câmara. Então, parece ter passado essa lua de mel em questões econômicas. E quanto mais demora a reforma ministerial, mais aumenta esse mau humor. Então, passamos por mais uma semana, não veio reforma nenhuma. A questão que eles queriam do Ministério do Desenvolvimento Social saiu da mesa definitivamente com o endosso que o Lula deu ao Wellington Dias. Então, o mau humor parece ter crescido, sim, ao longo dessa semana. Agora, Vera, uma das notícias aí de hoje foi essa operação contra a irmã do ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Agora também a atualização de que os bens dele foram bloqueados pelo STF. Uma investigação que tem relação com verbas que ele destinou ali para a cidade que a irmã dele governava, né, a prefeita da cidade. Como que isso se encaixa com essa discussão toda de reforma ministerial que a gente está falando? O ministro Juscelino Filho segue a salvo de possíveis mudanças ou isso pode mudar alguma coisa? Por incrível que pareça, parece que sim, Muniz. E ele vem sendo salvo há muito tempo, porque não é o primeiro escândalo, né, envolvendo esse ministro. Esse caso já vinha sendo noticiado, já tinha sido noticiado pelo Estadão, e aí gerou essa operação da Polícia Federal, que tem entre os alvos o ministro, mas também outras pessoas. O dinheiro bloqueado é na conta dele e de outros investigados, mas o ministro Barroso não aceitou um pedido da PF de busca e apreensão na casa do ministro. Diz que não havia elementos e que essa medida era precipitada. E acredita que é nisso
que os padrinhos dele estão se fiando e estão se apegando para dizer que então não tem por que ele cair, que seria precipitado ele cair. Olha lá, o próprio ministro Barroso achou que era excessivo. Então ele segue sendo blindado pelo seu partido, União Brasil, e o Lula vai deixando rolar. O que eu ouvi hoje de um ministro é que, ainda que a coisa fique ruim para ele e ele seja substituído, vai dar lugar a um outro ministro do União Brasil. Não vai entrar nessa tentativa de atrair o Republicanos e o PP, o Ministério das Comunicações. Então é uma blindagem boa essa dele, à prova de qualquer bala, e com pouca entrega do seu partido, né? A gente viu os votos do primeiro semestre começaram a ser mais generosos, os votos do União Brasil no governo, a partir da reforma tributária, do marco fiscal, mas no início do ano era só votando contra. Então, é um partido que tem 3 ministérios, deverá manter os 3 ministérios e mostra a força do senador Davi Alcolumbre junto ao governo, porque é um apadrinhado quase exclusivamente dele, esse ministro aí que agora também está alvo de um inquérito sediado no Supremo, porque ele tem foro no Supremo. E para a gente fechar, Vera, o Datafolha divulgou hoje novos recortes da pesquisa que fez na cidade de São Paulo, agora com avaliação dos 3 níveis de governo, né? Presidente, governador e prefeito. Dos 3, quem está com a avaliação melhor é o Lula, né? Lula está bombando na cidade de São Paulo, 45% de aprovação, ante uma rejeição de 25%. É o melhor indicador dele desde a posse. E muito melhor do que a avaliação do governador Tarcísio de Freitas, que tem 30% de aprovação e 27% de rejeição, quase um empate técnico entre quem aprova e quem rejeita, e o prefeito, Ricardo Nunes, de quem a rejeição é maior que a aprovação. Ele tem 24% que dizem que ele é ruim ou péssimo e 23% que dizem que ele é bom. Um regular muito alto no caso do Ricardo Nunes, 49%, o que mostra que as pessoas não conhecem direito o prefeito. É algo que a pesquisa eleitoral de ontem já mostrava também, que é um prefeito ainda bem desconhecido na cidade. O que isso projeta, né, para 24, que é a primeira eleição que a gente tem no horizonte, e justamente uma eleição municipal, que talvez seja uma batalha mais difícil para ele para a reeleição, porque o Lula muito bem avaliado, e isso pode reverter em votos para o Guilherme Boulos, desde que não se consiga cravar nele aquela pecha de radical, de pessoa pró-invasões, contra a lei, que é o que o Ricardo Nunes vai tentar fazer. E para o Nunes, uma dúvida de se essa aliança muito à direita que ele pretendia fazer, com o Bolsonaro, com o Tarcísio, é o melhor negócio para ele nesse momento em que o Tarcísio também não está tão bem avaliado na cidade. Então, essas pesquisas são importantes para a gente começar a desenhar o cenário eleitoral do ano que vem.